Boa tarde, amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso livro A Hora da Mudança. Dando prosseguimento a essa leitura, nós estamos no capítulo 2 e o tema é como obtermos as vestes nupciais. Na verdade, esse é o subtítulo, mas o título geral é As Vestes de Justiça. As vestes de justiça. E até aqui nós vimos que o Senhor, por meio da fé, por meio de crermos na palavra, essa palavra da verdade tem entrado em nós e o Senhor cumpriu toda a justiça por nós. Nossa justiça era como um trapo de imundícia, ou seja, por mais que façamos alguma coisa certa, sempre há manchas em nossa justiça. Nunca conseguimos fazer nada que realmente agrade a Deus. A nossa justiça não consegue se sustentar na presença do Senhor. Por isso, Cristo se tornou a nossa justiça. A justiça aceitável por Deus. Tudo que Ele fez, Deus aceitou. O seu viver humano, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Então tudo que ele fez foi justo. Nele não há pecado algum. Então quando tomamos esse Cristo em nossa vida, ele se torna a nossa justiça. É como as nossas vestes. Mas nós vimos aqui também que nós iremos um dia nos apresentar diante do Senhor. Por isso, o Senhor nos colocou na igreja e nos deu essa veste nupcial. Essa primeira veste é Cristo como a nossa justiça. Essa é a primeira camada das nossas vestes, mas ainda tem a segunda roupagem, as segundas vestes. E essa veste, ela é bordada em nosso dia a dia. Então isso foi mostrado na leitura anterior. Então, para se apresentar diante desse rei, diante do nosso noivo, porque um dia iremos comparecer perante ele, não simplesmente para um julgamento, mas para bodas, para um casamento, nós iremos casar com o Senhor. Nós somos a sua noiva e ele é o noivo, mas não podemos comparecer perante ele de qualquer maneira. Então, hoje, é exatamente como está esse título aqui, como obtermos as vestes nupciais. Então, hoje o Senhor está trabalhando em nós. Então, logo nesse primeiro parágrafo, aqui fala, se queremos participar das bodas do Cordeiro, precisamos das vestes nupciais. Que veste é esta? São os atos de justiça que praticamos quando vivemos pela realidade ou pela verdade. Então, como nós falamos anteriormente, tanto no capítulo 1 e até mesmo no começo do capítulo 2, quando essa verdade se torna a nossa realidade, ou seja, quando essa verdade é trabalhada em nós, o Senhor, pouco a pouco, vai se tornando justiça em nós. Então, não é a nossa própria justiça. Então, isso é como um bordar. Quem conhece o bordar de uma costureira, né? Ali aquela costura de mão a mão, ponto a ponto, não é fácil. Às vezes tem furada, erros, mas se permitirmos que essa palavra vá trabalhando em nós, é como se estivesse bordando essa veste para o nosso casamento diante do nosso noivo, que é Cristo. Eu queria que você declarasse isso todos os dias. Um dia irei casar com o meu noivo, e o meu noivo é Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, em Filipenses, Paulo disse, e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Ou seja, irmãos, amigos, embora a primeira veste que o Senhor nos deu por meio da fé e nos vestiu e nos justificou diante de Deus,
embora ela veio por meio da fé, não houve obra nenhuma nossa, não fizemos nada, mas só bastou crer e receber, e o Senhor nos justificou, nos vestiu, porque estávamos nus, porque a nossa justiça é como aquela história de Gênesis capítulo 3, depois que o homem pecou ali, o homem tentou se justificar. Isso está na leitura anterior, né? Quem acompanha aqui o canal viu esse ponto. O homem tentou se justificar e coseu folha de figueira. Fez uma cinta com folha de figueira, tentando se justificar. Mas, com algum tempo depois, essa folha murchou. E o homem voltou a ficar nu. E não podemos nos apresentar nu na presença do Senhor. Então, Deus, o Senhor, ele veio e imolou um animal e vestiu o homem. Então essa é a primeira veste, mas os atos de justiça faz parte do nosso viver, é dia após dia, como eu falei aqui anteriormente, é um bordar, é todos os dias, mas isso não vem de nós mesmos, não é porque é do nosso dia a dia que vem do nosso próprio esforço, eu agora vou fazer coisas certas, vão dar certo, não é isso, é por meio da palavra, é por meio da fé. Cada vez que a palavra é falada para nós, cada vez que ouvimos o falar do Senhor e andamos segundo esta palavra, esses atos de justiça vai se evidenciando em nosso viver. Nós vamos tendo mais a justiça de Deus em nós. Então, não foge desse mesmo princípio. Ainda é a verdade sendo trabalhada em nós. Não é a nossa própria verdade, não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Deus. Quando eu olho para mim mesmo, eu olho para a minha vida e olho para o meu proceder, quão injusto eu sou. Mas todas as vezes que eu tomo a palavra de Deus, quão justo ela me torna. Então percebe? Não é uma questão sua e minha, não é uma questão de que eu vou me esforçar para ser justo. Mas isso vem da palavra de Deus que é tomada por meio da fé. Então quando essa palavra trabalha em mim, ela me torna justo. Também você vai encontrar essa representação desse casamento e desse preparar dessas vestes para se apresentar como noiva a um só esposo que é Cristo, para o dia desse casamento, em Salmos 45. Por favor, quando você tiver um tempinho, dê uma lida nesses salmos. Ali mostra que a noiva ela foi introduzida no palácio. Nós éramos pessoas que estávamos nas ruas, não tínhamos nada a ver com Deus. O Senhor nos salvou, nos justificou, nos introduziu no palácio. Hoje Ele está nos perfumando, nos preparando. As nossas vestes estão sendo bordadas para um dia nos apresentar perante o noivo, perante essa pessoa maravilhosa, perante o rei, para nos casar com Ele. Amigos, irmãos, eu espero que você possa se preparar nesse dia, permitir que essa palavra da verdade, a palavra de Deus, tenha contato mais com a Bíblia, tenha mais contato com a palavra de Deus, orando, ouvindo, ruminando, louvando e permitindo que todos os dias o Senhor possa trabalhar na sua vida. Ó Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor possa te abençoar, te direcionar e que essas vestes na sua vida, esses atos de justiça, possa ser bordado um pouco mais ainda hoje. Jesus Cristo é o nosso Senhor.